Quimera Audiolivros apresenta Clarividência, um livro de Charles Webster Leadbeater. 7ª parte. Clarividência no tempo. O passado. A clarividência no tempo, isto é, o poder de ler o passado e o futuro, é, como todas as outras variedades, possuída por diferentes pessoas em graus muito diferentes, desde o indivíduo que tem ambas as faculdades sob o pleno domínio da sua vontade, até aquele que apenas de vez em quando tem vislumbres ou reflexos involuntários e imperfeitíssimos destas cenas de outros dias. Um indivíduo deste último tipo poderá ter, por exemplo, uma visão de algum acontecimento do passado. Mas essa visão está sujeita a uma deformação gravíssima, e, mesmo quando acontecesse ser razoavelmente precisa, é quase certo que seria apenas um quadro isolado, e o vidente seria provavelmente incapaz de o relacionar com acontecimentos anteriores ou posteriores, ou dar uma explicação cabal de qualquer detalhe mais estranho que nela aparecesse. O vidente educado, pelo contrário, poderia seguir o drama a que essa cena está ligada, para antes ou para depois dela, tanto quanto quisesse, e traçar com igual facilidade as causas que a haviam produzido, ou os resultados que dela adviriam. Talvez com mais facilidade, compreendamos esta nada fácil seção do nosso assunto, se a examinarmos segundo as subdivisões que naturalmente nos ocorrem, tratando primeiro da visão que olha, retrospectivamente, para o passado, e deixando para depois aquela, que trespassa o véu do futuro. Em qualquer dos casos, será bom que tentemos compreender, tanto quanto possível, o modus operandi, ainda que apenas imperfeitamente o consigamos fazer, devido, em primeiro lugar, ao caráter incompleto da informação sobre alguns pontos do assunto, que os nossos investigadores por enquanto possuem, e, depois, a constante incompetência das palavras do mundo físico, para exprimir um centésimo que seja do pouco, que realmente sabemos a respeito dos planos, e das faculdades superiores. Tratando, pois, do caso de uma visão detalhada do passado longínquo, como é que ela se obtém, e a que plano da natureza é que verdadeiramente pertence. A resposta a ambas as perguntas cifra-se em se dizer que se trata apenas de ler os registros akáshicos, mas esta afirmação, por sua vez, carecerá, para muitos leitores, de ser nitidamente explicada. O termo é, na verdade, até certo ponto impróprio, porque, ainda que os registros sejam sem dúvida lidos no akasha, ou matéria do plano mental, não é a ela, em todo o caso, que verdadeiramente pertencem. Pior ainda é o outro título, registros da luz astral, que por vezes tem sido empregado, pois que esses registros estão muito além do plano astral, e tudo que neste se pode obter não passa de fragmentários vislumbres de uma espécie de duplo reflexo deles, conforme adiante se explicará. Como tantos outros dos nossos termos teosóficos, a palavra akasha tem sido empregada sem grande justeza. Em alguns dos nossos primeiros livros, era tida por sinônimo de luz astral, em outros era usada para significar qualquer espécie de matéria invisível, desde a mulaprakriti até ao éter físico. Nos livros mais recentes, a sua aplicação tem sido restringida à matéria do plano mental, e é nesse sentido que se pode dizer dos registros que são akáshicos, porque, conquanto não sejam originalmente feitos nesse plano, como não são no astral, em todo o caso, é ali que primeiro nitidamente os encontramos e podemos com eles trabalhar cabalmente. O assunto dos registros não é de modo algum fácil de tratar, porque pertence àquela numerosa classe que exige para sua perfeita compreensão faculdades muito mais elevadas do que quaisquer que a humanidade por enquanto tenha adquirido. A verdadeira solução do problema está em planos muito além de quaisquer dos que nos é possível conhecer atualmente, e qualquer opinião que formemos do assunto terá de ser forçosamente imperfeitíssima, visto que é de baixo, e não de cima, que olhamos para o caso. A noção que dele formamos terá, pois, que ser apenas parcial, e contudo escusa de nos induzir em erro, a não ser que nos deixemos considerar esse pequeno fragmento, que é tudo quanto podemos ver, como se fosse o todo completo e perfeito. Se tivermos o cuidado de assegurar que os conceitos que formarmos sejam justos até onde cheguem, nada teremos que desaprender, ainda que muito tenhamos a acrescentar, quando, no decurso do nosso ulterior progresso, atingirmos uma mais perfeita sabedoria.
Fique, pois, assente logo desde o princípio que uma ideia completa deste assunto é de todo impossível no nosso atual estágio evolutivo, e que muitos pontos surgirão, dos quais somos por enquanto incapazes de dar uma explicação exata, ainda que muitas vezes seja possível sugerir analogias e indicar a direção em que deve estar a explicação verdadeira. Tentemos, pois, recuar o nosso pensamento até ao princípio deste sistema solar a que pertencemos. Conhecemos toda a vulgar teoria astronômica da sua origem, a hipótese nebular, como é costume chamar-lhe, segundo a qual ele primeiro existiu como uma enorme nebulosa ardente, de um diâmetro excedendo muito a órbita mesmo do mais afastado dos planetas, e, como, depois, à medida que, no decurso de séculos sem número, essa enorme esfera pouco a pouco, resfriando-se contraía, o sistema tal qual conhecemos, se formou. A ciência oculta aceita essa teoria, nas suas linhas gerais, como representando acertadamente o lado puramente físico da evolução do nosso sistema, mas acrescenta que, se limitarmos a nossa atenção apenas a este lado físico, teremos uma ideia muito incompleta e incoerente do que realmente aconteceu. Ela postula, em primeiro lugar, que o ser elevadíssimo, que toma seu cargo, a formação de um sistema, ao qual por vezes, chamamos o logos do sistema, principia por formar no seu espírito, uma ideia completa de todo o sistema com as suas sucessivas cadeias de mundos. Pelo próprio ato de formar essa ideia, ele dá ao conjunto uma existência objetiva simultânea no plano do seu pensamento, um plano, é claro, inteiramente superior a todos aqueles de que tenhamos qualquer conhecimento, do qual os vários globos descem, quando é preciso, a qualquer estado de maior objetividade que respectivamente se lhes destine. A não ser que tenhamos sempre presente este fato da existência real de todo o sistema, desde o princípio, num plano superior, erraremos repetidas vezes o sentido da evolução física, que cá embaixo vemos desenrolar-se. Mas o ocultismo tem mais do que isto a dizer-nos sobre o assunto. Diz-nos não só que a este maravilhoso sistema, a que pertencemos, foi dada a existência pelo Logos, tanto nos planos inferiores como nos superiores, mas também que a sua relação para com ele é mais íntima mesmo do que isso, porque o sistema é absolutamente uma parte dele, uma expressão parcial dele no plano físico, e que o movimento e a energia de todo o sistema são a sua energia, e que tudo acontece dentro dos limites da sua aura. Esta concepção, por estupenda que seja, não é porém inteiramente improvável àqueles de nós, que alguma coisa da aura tiverem estudado. Conhecemos bem a ideia de que, à medida que o indivíduo progride no caminho ascensional, o seu corpo causal, que é o limite determinante da sua aura, aumenta nitidamente em tamanho, assim como em luminosidade e pureza de cor. Muitos de nós sabem, pela experiência, que a aura de um aluno que já progrediu bastante no caminho, é muito maior do que a de um indivíduo que apenas tenha pousado o pé sobre o primeiro degrau, e no caso de um adepto, o aumento proporcional é ainda maior. Lemos na escritura oriental, em livros perfeitamente esotéricos, como era imensamente extensa a aura do Buda. Parece-me que há um trecho onde se dá 3 milhas, como sendo o seu limite, mas, seja qual for a medida exata, é evidente que aqui temos outro relato do crescimento extremamente rápido do corpo causal à medida que o homem progride no seu caminho ascensional. Pouca dúvida pode haver de que este crescimento se faz por progressão geométrica, de modo que não nos deve surpreender se nos falarem de um adepto num nível ainda superior, cuja aura seja capaz de incluir ao mesmo tempo todo o mundo. E de aqui podemos pouco a pouco levar o nosso pensamento até conceber que haja um ser tão elevado, que dentro de si abranja todo o nosso sistema solar. E não devemos esquecer que este, por enorme que nos pareça, não passa de uma gota pequeníssima no vasto oceano do espaço. Assim, do Logos, que em si contém todas as capacidades e qualidades que podemos concebivelmente atribuir ao mais alto Deus que possamos imaginar, é literalmente verdade, como antigamente se disse, que dele e por ele, e para ele são todas as coisas, e nele vivemos e nos movemos e temos o ser. Ora, se isto é assim, é claro que o que acontece, seja o que for, no nosso sistema acontece absolutamente dentro da consciência do seu Logos. De modo que imediatamente, compreendemos que o verdadeiro registro deve ser a sua memória. E, além disso, é evidente que, seja em que plano for que essa memória exista,
O certo é que está muito acima de tudo quanto conhecemos, e que, portanto, quaisquer registros que possamos ler, não podem passar de um reflexo desse grande fato dominante, espalhados nos meios mais densos dos planos inferiores. No plano astral é logo evidente que assim é, que lidamos apenas com o reflexo de um reflexo, aliás extremamente imperfeito, porque os registros ali atingíveis estão excessivamente fragmentados, e por vezes mesmo, seriamente deformados. Sabemos quão universalmente a água é empregada como símbolo da luz astral, e neste caso o símbolo é notavelmente justo. Na superfície de água imóvel podemos ver, exatamente como num espelho, uma imagem nítida dos objetos em sua volta. Mas não passa de uma imagem, uma representação em duas dimensões de objetos tridimensionais, divergindo portanto em todas as suas qualidades, exceto na cor, daquilo que representa, e, além disto, a imagem é sempre invertida. Perturbe, porém, o vento a superfície da água, e o que é que teremos? Uma imagem ainda, um reflexo, mas tão quebrado e deformado que de nada serve, ou mesmo, só serve para nos enganar com respeito ao feitio e verdadeiro aspecto dos objetos refletidos. Aqui e ali, um momento, pode acontecer que obtenhamos uma imagem verdadeira de qualquer pequeno detalhe da cena, de uma folha de árvore, por exemplo, mas seria preciso um longo trabalho, e um conhecimento considerável das leis naturais para obter qualquer coisa, como a verdadeira noção do objeto refletido, juntando mesmo um grande número de tais fragmentos isolados de uma imagem sua. Ora, no plano astral, nunca poderemos ter coisa que se assemelhe ao que representamos por uma superfície tranquila, mas pelo contrário, trata-se sempre de uma superfície em movimento rápido e perturbador. Calcule-se, pois, o pouco que podemos confiar em obter um reflexo claro e definido. Assim, um clarividente que possui apenas a faculdade de vista astral, nunca poderá confiar em que qualquer quadro do passado, que ante ele se erga, seja justo e certo. Bocados dele, aqui e ali, podê-lo-ão ser, mas ele não tem meio de saber quais são esses bocados. Se está ao cuidado de um professor competente, pode, mediante uma instrução longa e cuidadosa, aprender a distinguir entre as impressões que são certas, e as outras, e a construir com os reflexos incompletos, uma espécie qualquer de imagem do objeto refletido. Mas, em geral, antes que tenha superado estas dificuldades, terá já desenvolvido a visão mental, que torna desnecessários tais esforços. No plano seguinte, que é o mental, as condições são muito diferentes. Ali o registro é completo e certo, e o impossível seria errar a sua leitura. Isto é, se 3 clarividentes possuindo os poderes relativos ao plano mental, decidissem todos examinar certo registro ali feito, o que se lhes mostraria, seria exatamente a mesma coisa no caso de qualquer dos 3, e cada um deles tiraria dessa leitura uma mesma, e exata, impressão. Mas não segue que, quando depois no plano físico comparassem as suas notas, os seus relatórios coincidissem perfeitamente. É bem sabido que, se 3 indivíduos, que testemunharam um acontecimento cá no plano físico, passarem depois a descrevê-lo, os seus relatos divergirão sensivelmente uns dos outros, porque cada indivíduo terá notado especialmente aqueles detalhes que mais o interessam, e insensivelmente os terá tornado os traços capitais do acontecimento, deixando por vezes outros pontos, que foram na verdade de muito maior importância. Ora, no caso de uma observação sobre o plano mental, esta equação pessoal pouco ou nada afetaria as impressões recebidas, porque, visto que cada indivíduo abrange por completo todo o assunto, ser-lhe-ia impossível ver fora de proporção as partes de que esse assunto é composto. Mas, a não ser no caso de indivíduos cuidadosamente educados e experientes, este fator já entraria em jogo, quando se tratasse da transferência das impressões para os planos inferiores. Pela natureza das coisas, é impossível que qualquer relato dado neste mundo, a respeito de uma experiência ou visão do mundo mental possa ser completo, porque 9/10 de quanto se vê e sente ali, não poderia de modo algum ser expresso em palavras físicas. E, visto que a expressão tem forçosamente de ser parcial, é claro que há uma possibilidade de escolha, no que respeite à parte expressa.
É por esta razão, que em todas as nossas mais recentes investigações teosóficas tanto se tem insistido, sobre a necessidade de, constantemente controlar e verificar os testemunhos de clarividentes. Tanto assim, que nada, que se baseie no testemunho de apenas uma pessoa, tem sido incluído nos nossos últimos livros. Mas, mesmo quando as possibilidades de erro, provenientes deste fator da equação pessoal, tenham sido reduzidas ao mínimo por um sistema de cuidadoso controle e verificação, permanece ainda a gravíssima dificuldade inerente à operação de trazer impressões, de um plano superior para um plano inferior. É ela um pouco do mesmo gênero, que a dificuldade do pintor, para reproduzir uma paisagem tridimensional numa superfície plana. Isto é, na verdade, em duas dimensões. Assim como ao artista, é precisa uma longa e cuidadosa educação visual e manual, antes que lhe seja possível dar uma interpretação satisfatória da natureza, assim ao clarividente, é precisa uma longa e cuidadosa educação, antes que possa descrever num plano inferior, o que num plano superior se passa. E as probabilidades que há a favor de obtermos uma descrição exata, feita por um indivíduo sem instrução clarividente, equivalem pouco mais ou menos àquelas que há de obtermos uma perfeita representação pictural de uma paisagem feita por um indivíduo que nunca aprendeu o desenho. Devemos também não esquecer que o quadro mais perfeito está na realidade infinitamente longe de ser uma reprodução da cena que representa, porque não há nele linha ou ângulo que possa na verdade ser como é no objeto copiado. É simplesmente uma tentativa engenhosíssima de produzir sobre apenas um dos nossos 5 sentidos, por meio de linhas e cores numa superfície plana, uma impressão semelhante àquela que teríamos tido se houvéssemos tido diante de nós a cena representada. Exceto, por meio de uma sugestão inteiramente dependente da nossa experiência anterior, nada nos pode o quadro dar do rugido do oceano, do perfume das flores, do sabor dos frutos, ou da dureza ou moleza da superfície desenhada. De natureza precisamente idêntica, se bem que em grau ainda maior, são as dificuldades que um clarividente sente ao tentar descrever no plano físico o que viu no plano astral. E elas são ainda acrescidas pelo fato que, em vez de ter de evocar no espírito dos seus ouvintes concepções, que eles já muito bem conhecem, como faz o pintor quando desenha homens ou animais, campos ou árvores. O clarividente tem de tentar, com os meios imperfeitíssimos, de que para isso dispõe, sugerir-lhes concepções que, na sua grande maioria, eles por completo desconhecem. Pouco admira, pois que, por brilhantes e vívidas, que as suas descrições pareçam ao seu auditório, ele próprio constantemente sinta, que elas são inteiramente insuficientes, e que os seus maiores esforços, não conseguiram dar ideia nenhuma do que realmente vê. Nem nos devemos esquecer que, no caso do relato feito neste mundo de um registro lido no plano mental, essa difícil operação da transferência do superior para o inferior tem lugar, não uma vez, mas 2, visto que a memória teve de atravessar o plano astral intermédio. Mesmo no caso em que o investigador tenha a vantagem de ter a tal ponto desenvolvido as suas faculdades mentais, que as possa usar, quando desperto no seu corpo físico, mesmo assim ainda o estorva a absoluta incapacidade da linguagem física para exprimir aquilo que ele vê. Tentai um momento compreender bem aquilo, a que se chama 4ª dimensão, da qual já alguma coisa dissemos num capítulo anterior. Não custa nada visionar as nossas 3 dimensões, representar no nosso espírito o comprimento, a largura e a altura de qualquer corpo. E vemos que cada uma destas dimensões é representada por uma linha perpendicular às 2 outras. A noção da 4ª dimensão é a de ser possível arranjar uma 4ª linha, que seja perpendicular às outras 3 já existentes. Ora, o espírito vulgar de modo algum pode abranger este conceito, ainda que os poucos indivíduos, que tenham feito um estudo especial do assunto, pouco a pouco tenham vindo a poder compreender uma, ou 2 das mais simples figuras quadridimensionais. Ainda assim, não há palavras que eles possam usar no plano físico, que consigam pôr qualquer representação destas figuras diante dos olhos dos outros, e se qualquer leitor, que se não tenha especialmente educado nessa direção, tentar visualizar uma figura dessas, verá que lhe é inteiramente impossível fazê-lo. Ora, exprimir uma forma dessas claramente em palavras físicas importaria, com efeito, descrever com justeza um objeto existente no plano astral.
Mas, se examinarmos os registros no plano mental, ver-nos-emos abraços com a dificuldade maior de uma quinta dimensão, de sorte que a impossibilidade de explicar completamente esses registros ficará patente mesmo à observação mais superficial. Referimo-nos já aos registros, como sendo a memória do Logos, mas eles são muito mais do que uma memória, no sentido vulgar da palavra. Por impossível que seja imaginar como essas imagens são do ponto de vista dele, sabemos, porém, que, à medida que formos subindo, mais e mais nos estaremos aproximando da verdadeira memória, mais e mais perto estaremos do modo como ele vê. De modo que tem um grande interesse as experiências do clarividente, com respeito a estes registros, quando ele atingiu já o plano búdico, o mais alto que a sua consciência pode alcançar, mesmo quando longe do seu corpo físico, até que ele atinja o nível dos arates. Aqui já o tempo e o espaço não limitam. Já não precisa, como no plano mental, de passar revista a uma série de acontecimentos, porque o passado, o presente e o futuro lhe estão todos simultaneamente presentes, por absurda que pareça a frase neste mundo. Na verdade, por infinitamente abaixo do Logos, que esteja mesmo esse plano elevadíssimo, é contudo absolutamente evidente pelo que ali vemos, que para ele o registro deve ser muito mais do que aquilo a que chamamos uma memória, porque tudo quanto aconteceu no passado, e tudo quanto acontecerá no futuro se está passando agora ante os seus olhos, exatamente como os acontecimentos daquilo a que chamamos o presente. Inteiramente incrível, loucamente incompreensível, é claro, para o nosso entendimento limitado, mas nem por isso menos verdadeiro. É claro que, no nosso atual estado de conhecimento, não podemos esperar compreender como é que se produz um tão maravilhoso resultado, e tentar explicá-lo implicaria apenas envolver-nos numa névoa de palavras, que nenhuma informação nos dariam. Ocorre-me, porém, uma ordem de pensamentos que talvez torne possível esboçar o sentido dessa explicação. E tudo quanto nos ajude a compreender que tão estranha afirmação pode, apesar de tudo, não ser de todo absurda, deve ao menos servir para alargar os nossos espíritos. Lembro-me ter lido, há uns 30 anos, um livrinho curiosíssimo intitulado, creio, As Estrelas e a Terra, cujo fim era demonstrar como era cientificamente possível que aos olhos de Deus, o passado e o presente pudessem ser absolutamente simultâneos. Os argumentos empregados pareceram-me ao tempo muito engenhosos, e vou portanto resumi-los, visto que me parecem bastante sugestivos em relação ao assunto que tratamos. Quando vemos qualquer coisa, quer seja o livro que temos na mão, ou uma estrela a milhões de milhas de distância, fazemo-lo por uma vibração no éter, a que vulgarmente se chama um raio de luz, que passa do objeto visto para os nossos olhos. Ora, a velocidade desta vibração é tão grande, umas 186 mil milhas por segundo, que, ao tratar de qualquer objeto no nosso mundo, a podemos ter por instantânea. Quando, porém, passamos a tratar de distâncias interplanetárias, temos de levar em conta a velocidade da luz, porque já ao atravessar esses grandes espaços ela leva um tempo apreciável. Por exemplo, a luz leva 8 minutos e um quarto a chegar-nos do Sol, de modo que, quando olhamos para o orbe solar, vemo-lo por meio de um raio de luz, que o abandonou há mais de 8 minutos. De aqui segue um resultado muito curioso. O raio de luz pelo qual vemos o Sol só nos pode, evidentemente, contar o que se passava no Sol quando ele, raio de luz, começou a sua viagem, e em nada seria afetado por qualquer coisa que ali acontecesse depois de ele ter de lá partido, de modo que realmente vemos o Sol, não como ele é agora, mas como era há 8 minutos. Quer dizer, se qualquer coisa de importante acontecesse no Sol, a formação de uma nova mancha, por exemplo, um astrônomo que na ocasião estivesse observando esse orbe pelo telescópio, nada saberia do incidente, quando ele se estivesse dando, visto que o raio de luz, que lhe traria as notícias dele só 8 minutos mais tarde lhe chegaria. A diferença é muito mais impressionante, quando consideramos as estrelas fixas, porque nesse caso as distâncias são enormemente maiores. A estrela polar, por exemplo, está tão longe que a luz, viajando com a inconcebível velocidade já indicada, leva um pouco mais de 50 anos a chegar aos nossos olhos,
E de aí segue a conclusão estranha mais inevitável, que estamos agora vendo a estrela polar, não como ela é agora, mas como ela era há 50 anos. Mesmo que amanhã uma catástrofe qualquer fizesse em pedaços a estrela polar, nós ainda a veríamos brilhando tranquilamente nos céus. Os nossos filhos chegariam ao princípio da velhice, e teriam já filhos crescidos, antes que houvesse chegado a qualquer vista terrestre a notícia dessa catástrofe tremenda. Da mesma maneira, há estrelas tão afastadas, que a luz leva milhares de anos a chegar de elas até nós, e com respeito à condição delas a nossa informação, sofre portanto um atraso de uns milhares de anos. Levemos mais longe o argumento. Suponha-se que podíamos colocar um indivíduo, à distância de 186 mil milhas da Terra, dando-lhe ao mesmo tempo, a maravilhosa faculdade de ver de essa distância tão nitidamente, o que aqui estava acontecendo como se estivesse ao pé de nós. É claro que o indivíduo ali colocado veria todas as coisas terrestres, um segundo depois de elas, se passarem, e no momento atual, estaria vendo o que se passou há um segundo. Tópicos abordados: clarividência, visão espiritual, visão astral, estudo da clarividência, teosofia, estudo da teosofia, visões, registros acásticos, faculdades superiores, plano mental, luz astral, plano superior, aura, vista astral, planos inferiores, clarividente, faculdades mentais, quarta dimensão, quinta dimensão, plano búdico, akasha. Quimera Audiolivros, os melhores audiobooks da internet. Se inscreva no canal, ative o sino e confira outro audiobook de sua preferência.